Camilo Castelo Branco esta noite no Prós e Contras, pelo traço de Júlio Pomar e também aqui no busto que veio esta tarde de São Miguel de Sei, o busto de Diogo Macedo. Vou agora até à plateia, onde vários alunos do ensino secundário trabalharam, estudaram Camilo Castelo Branco, alguns até vão estar e estão associados às comemorações que estão a decorrer também no Centro Cultural de Belém, e vou chamar alguns deles justamente para perceber qual é a experiência de trabalhar um escritor como Camilo. Margarida Melo, aluna do 12º ano da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, aqui em Lisboa. Eu fiquei envolvida no projeto no final do 10º ano, eu estou no 11º, na verdade, e foi um convite da minha professora de português para me envolver no projeto. E foi uma coisa que eu decidi fazer logo porque achei que era uma boa experiência, porque Camilo Castelo Branco não é um escritor que os jovens hoje em dia leiam, eu pelo menos não conheço mais ninguém que o tenha feito. O que é que mais te surpreendeu na abordagem ao Amor de Perdição e a Camilo Castelo Branco? É um amor completamente diferente do atual, pelo menos do meu ponto de vista. Talvez o amor seja o mesmo, mas a maneira como é vivida atualmente é completamente diferente. Acho que nós vivemos as coisas muito mais intensamente, talvez porque vivemos todos os dias uns com os outros, na escola, fora dela, vamos ao cinema, tomamos um café. Portanto, acho que isso mudou um bocado a maneira como o amor é vivido. Curioso. E Camilo Castelo Branco está presente nas tuas conversas, do teu grupo de amigos, da escola, que com certeza estou a referir-me ao grupo que estudou Camilo. De que forma? Não está, na verdade. Não sai da escola? Não. Nos últimos tempos, por causa deste projeto, eu tive que explicar muitas vezes às pessoas o que era o Amor de Perdição, quem é que era Camilo Castelo Branco. As pessoas não sabem, não fazem a mínima ideia. Muito bem, deixa-me ouvir outro colega teu. Vamos ouvir agora o João Matos, pode ser. Ex-aluno da Escola Secundária de Camões, passou este ano para o primeiro ano da faculdade. Que experiência é esta de estudar Camilo? Acho que é uma experiência como qualquer outra poderia ser, não é? E, no entanto, eu lamento muito, eu gostava muito de poder continuar a seguir uma linha, a mesma linha que a minha colega já prosseguiu aqui, mas eu acho que há questões mais prementes que têm de ser faladas. E eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade de estar diante do Primeiro-Ministro Nuno Crato e de atrás de mim estarem membros do Ministério da Educação. Espera aí, que ele ainda só é Ministro da Educação, Nuno Crato, lamento, e de estarem atrás de mim membros do Ministério da Educação e das Ciências para eu poder interpelar com algumas questões que eu acho que são relevantes de serem discutidas hoje em dia na nossa sociedade. Acho que O Amor de Perdição é uma obra, de facto, que contém muita tristeza, mas é muito mais tristeza aquela que nós vemos hoje em dia, que é presidida por si e pelo governo onde o senhor está inserido. Um governo que despediu 40 mil professores no espaço de um ano, um governo que fazem com que crianças do ensino básico passem fome, como foi exemplo claro disso os alunos da escola Laura Aires na semana passada, onde 5 crianças não puderam alimentar-se, não puderam almoçar, porque os pais não tinham 30 euros para pagar a alimentação. E se fosse esse o único caso, esse foi o único caso que foi mediatizado pela comunicação social. Eu conheço pessoas que são próximas de mim, que estudam no ensino básico também e que almoçam na escola por boa vontade dos professores, que oferecem-lhes o almoço com o salário miserável de que vivem, também por sua culpa, Sr. Nuno Crato. E mais do que isso, gostava apenas de ficar por aqui, mas mais do que isso, há questões que são mais prementes. Vou deixá-lo terminar o seu discurso, explicar o porquê de eu estar envolvido no meio disto tudo e gostava que me pudesse explicar o porquê da minha educação perder qualidade todos os dias por causa de uma dívida. Essa é a desculpa que me dão, por causa de uma dívida. Gostava de saber como é que eu estou relacionado com essa dívida. Eu que nunca contraí um empréstimo, eu que nunca descontei para o Estado. Gostava que me explicasse isso a mim e aos colegas das minhas escolas que estão aqui sentados ao pé de mim. Gostava que explicasse isso aos colegas que vão estar a manifestar-se esta quarta-feira dos estudantes do secundário no Largo Camões às 2 horas. Gostava que passasse por lá e que lhes fosse explicar isso a eles. Gostava que explicasse aos senhores João Matos, você não vai terminar, eu vou ter que lhe pedir. Vão ser vendidos. Vou ter que lhe pedir para terminar. Dívidas e João porque viveram Matos, acima das suas vou condições. ter que lhe pedir para terminar. Você teve já tempo para dizer, eu deixei-o dizer, tem toda a legitimidade em tomar a palavra, mas o assunto que nos traz aqui esta noite, para além, com certeza, dos seus assuntos que traz serem muito pertinentes, mas o assunto que nos traz é Castelo Branco, é Camilo Castelo Branco, e é o Amor de Perdição.
Uma vez que sobre esta matéria não disse nada, eu vou passar à sua colega do lado, que é a Maria João Pica, que é aluna do 12º ano também da Escola Secundária Camões. Perdi-me agora um bocado com a intervenção do meu colega, apesar de concordar com ele e subscrever. Mas estudar Camilo Castelo Branco é, de facto, uma experiência que eu gostava que todos os meus colegas, pelo menos até ao 12º ano, tivessem um bocadinho da experiência que eu tive. Estou, de facto, também incluída nas comemorações que o Centro Cultural de Belém vai fazer. Está a fazer? Começaram exatamente, hoje, justamente. Exatamente. Embora muito quisesse ir também à manifestação, vou estar no Centro Cultural de Belém nessas comemorações. Eu escrevi então cartas, que seriam cartas hipotéticas da Mariana para o Simão ou do Simão para a Mariana, caso a Mariana soubesse ler ou escrever. É um processo de transferência, entrar em Camilo Castelo Branco e tentar escrever como ele, porque eu também escrevo e é um estilo completamente diferente daquilo que eu escrevo, mas ao pegar em Camilo Castelo Branco e tentar passá-lo para a atualidade, é possível encontrar, e assim como a minha colega disse, eu concordo que é uma maneira completamente de viver o amor. Neste momento nós temos uma paixão muito mais, há uma revolução que aconteceu durante este tempo, que passou desde que o Amor de Perdição foi escrito até à atualidade. Há uma revolução a nível do amor, há uma revolução a nível da banalização das relações. Simão, durante toda a obra, ama Teresa e nem sequer coloca a hipótese de deixar de a amar durante toda a sua existência. É uma coisa que não vai mudar, e ele diz várias vezes que não vai mudar, e que aconteça aquilo que aconteceu não muda. Neste momento nós vemos, e eu vejo com os meus pares, que isso não é tão... Não acontece. As pessoas, de facto, e como já foi referido, adaptam-se, não morrem por amor. E quando entram numa relação já vão como que de pé atrás. Sim. Podemos também dizer que não são relações... Muitos de nós consideram que as relações não são para durar. Não é uma relação que se pensa que vai durar para sempre. E passa também pela realidade das nossas vidas. Nós temos problemas fora da nossa vida sentimental que nos obrigam a deixar as pessoas, muitas vezes as pessoas que nós gostamos, e muitas vezes aquilo que nós gostávamos de fazer, e isso passa também pela educação e também por os próprios projetos de leitura e clubes de leitura. Eu estou incluída num projeto de leitura exatamente porque não pude ter clássicos da literatura no 12º ano. Não pôde ter? Não pôde ter por causa das reformas que foram executadas no Ministério da Educação. Não me foi possível ter clássicos da literatura no 12º ano, e eu tive literatura no 10º e no 11º, e foi uma coisa que me enriqueceu muito e que eu tenho plena noção que me mudou muito como pessoa. E a dicotomia que existe entre as ciências e tecnologias, ou as economias e as humanidades, no fundo as humanidades e as artes colocam-se também no mesmo plano neste sentido, é uma dicotomia que de facto é real, porque existem muitos colegas meus que têm pouco tempo, ou tempo nenhum, para se poder empenhar em coisas que tenham a ver com a literatura, com o português, com áreas artísticas, porque as cargas horárias deles não lhes permitem isso, não há essa possibilidade. Um aluno de Ciências e Tecnologias, eu tenho plena noção que estuda muito mais que eu, estuda porque tem uma carga horária muito pesada, tão pesada como a minha, mas necessita de estudar mais para atingir um resultado médio. E os exames nacionais estão cada vez a ficar mais difíceis. É impossível um aluno empenhar-se naquilo que realmente gosta. É impossível um aluno fazer uma coisa na qual se sente realizado sem ser a escola. Eu própria vivi e estive a trabalhar em vários projetos ao longo do ano. Eu trabalhei num projeto que iniciei na Escola Secundária de Camões, no movimento camoniano, e tenho plena noção que as minhas notas foram prejudicadas por causa disso, porque a minha carga horária aliás, a carga horária portuguesa é uma das cargas horárias mais pesadas da Europa, e não permite aos alunos trabalharem em projetos específicos que
peguem nos skills que eles têm fora daquilo que é puxado na escola e os empurre a fazer outras coisas e a tirar várias vertentes de si. É o que se chama ganhar o gosto, não lhes permite ganhar o gosto. Eu vou pedir aqui aos nossos especialistas do palco para tomarem nota destas questões e vou pedir ao André Batista também para tomar a palavra, no sentido de nos explicar em que é que Camilo Castelo Branco também influiu em si, está a influir em si. Eu sei que escreveu uma das cartas que vão ser também apresentadas no CCB. Eu já tinha lido Camilo no ensino básico e gostei bastante da experiência que nas aulas de língua portuguesa me tinham dado. Mas estudar em literatura portuguesa no secundário em Humanidades acho que é uma experiência bastante diferente para o aluno daquilo que se chamava o antigo curso de letras. É uma abordagem bastante diferente e pessoas diferentes que tive na minha turma de literatura portuguesa no ano passado deram noções e planos diferentes do que leram para o Amor de Perdição. E foi isso, pessoas tão diferentes na minha turma a ler a mesma obra que deram as suas ideias, os seus sonhos e ambições em relação àquilo que viram na história do Simão, da Teresa e da Mariana. Muito bem. Há ali umas colegas ao seu lado que estão aí com uns papéis. Eu leio mal daqui, mas talvez seja o nosso amor de perdição, é a nossa educação. Muito bem, acho que sim. Também está bem dito. Tem toda a razão. O amor de perdição é a educação. Deste lado, eu penso que talvez o que disse a Maria João Pica vale a pena ser comentado, porque há hoje esta dificuldade de se dedicar a qualquer coisa. Como se calhar o escritor Vasco Graça Moura, quando era da idade dela, percebeu que tinha essa pulsão pelas letras e se pôde dedicar de corpo e alma. Hoje não é possível, com a extensão de carga horária, da vastidão de interesses que é solicitada no 12º ano, se calhar não seria possível ter a mesma vocação que teve. Eu tive alguma sorte, fui um privilegiado, porque desde pequeno meu pai me procurou incutir o gosto pela literatura e pelas artes e, portanto, desde cedo para mim se tornou-se muito natural. Mas gostei imenso de ouvir estes depoimentos, que mostram, por um lado, a seriedade da abordagem do nosso património cultural por parte dos jovens. Por outro lado, a consciência dos problemas que se levantam. E, em terceiro lugar, admito perfeitamente, tenho 4 filhos, portanto, pude acompanhar também a formação deles, admito perfeitamente que seja uma enorme dificuldade, uma dificuldade grande, muito diferente daquilo de como as coisas passavam no meu tempo, conciliar e compatibilizar as cargas horárias com esses interesses que têm um aspecto que resvalam e bem um pouco para o ócio. Quer dizer, a literatura tem que ter um princípio de prazer. Claro. E o prazer tem que ter a ver um pouco com o ócio. No fundo, esse é o grande problema. Não, exatamente, esse não pode ser só por obrigação. Como é que se articula, sobretudo no secundário, porque eu insisto, nos mais pequeninos, no primeiro ciclo, acho que as rotinas e a obrigatoriedade também fazem falta para a própria educação. Agora, no secundário, conciliar o prazer e o dever é muito difícil, porque há sempre aquela ideia de que se isto é obrigatório e se trata de um dever, metade do prazer pode ficar pelo caminho. Aquilo que o Vasco diz é verdade. Temos de tentar conciliar as coisas, temos de criar os tais clubes de leitura, temos de perceber que isto é feito. Está bem, mas ela acabou por dizer João, que a dedicação dela ao ciclo camoniano acabou por prejudicá-la nas notas, mas não é? Isso é assim, se ela tem se participou num projeto camoniano no seu estabelecimento de ensino secundário, em princípio, e se participou e se o projeto foi interessante, não deveria tê-la prejudicado nas notas, até deveria ter eventualmente beneficiado, porque só lhe ficaria bem. Agora também queria dizer uma coisa, já agora para não ficarmos também todos aqui nesta coisa muito redondinha, muito politicamente correta, já agora para provocar um pouco. Vamos dizer o seguinte. Há um lado de preenchimento, como o Vasco está a dizer, do prazer, do ócio, que é muito importante, mas depois também há um lado, por um lado, da bagagem adquirida, da cultura geral, que é muito importante solidificar e tê-la lá, porque depois podemos pôr tudo em causa, mas primeiro temos que saber, temos de passar por lá para depois poder contestar. Por um lado há esse aspecto. Por outro lado, agora deixa-me ainda ser mais provocador, a questão da vocação. Quando se fala aqui em vocação, o Rilke, que foi um grande poeta austríaco, tem aquele livro famosíssimo que eu aconselho todos os jovens a ler, os que querem escrever, evidentemente, esses gostam de escrever, são as Cartas a um Jovem Poeta. Nas Cartas a um Jovem Poeta ele diz uma coisa muito importante, que é, só escreve sim, mas escreve apenas quando sentires absoluta necessidade de escrever. Se não sentires, se te apetecer mais, fazer outra coisa, ir ter com os amigos, não escrevas. Claro que ele se refere a uma escrita vocacional, uma escrita lúdica, dele próprio, como obra literária, para o jovem. Não é a escrita do trabalho que ele tem que fazer para o ensino secundário ou para a faculdade. Claro que sim, todos nós temos nos nossos serviços que fazer relatórios, textos, isso é outra coisa. Agora, a escrita literária, o poeta que se senta, e o Vasco sabe isso, o poeta que se senta à mesa para escrever um poema ou ao computador, esse poeta, o autor, deve fazê-lo
apenas quando sente realmente vontade, desejo genuíno de fazer, e não por obrigação, não porque realmente dizer eu tenho de fazer isto, é uma chatice, é um frete, vou fazer. Isto tudo para dizer aos jovens o seguinte: se eles não sentirem, de facto, em certo momento, essa vocação, essa vontade mais forte do que tudo, porque é mais forte do que tudo, leva a abandonar tudo. Mas olha tudo. que o Camilo dizia, Senão... escrevia para comer. Também, Segundo sim. que ele dizia. Sim. Embora ali o José Oliveira diga que não era bem, que ele exagerava, não é? O Camilo escrevia para comer porque depois percebeu que ele, tendo de comer, tinha de utilizar o dom que tinha, porque era um gênio, era um talento extraordinário, para utilizar isso a seu favor para comer. Porque o Camilo nunca deixaria de escrever. Esta é que é a verdade, Fátima. O Camilo, mesmo depois de estar com a Ana Plácido, na casa de Seide e tudo isso, ele continua sempre a escrever. Eu acho que o Camilo, até morrer, nunca deixaria de escrever. A prova que ele nunca deixaria de escrever, deixe-me só acrescentar isto, é que ele estava a ficar cego, e o suicídio do Camilo é muito interessante. É o contrário do suicídio da Mariana, ou dos suicídios por amor, de que falou o professor Daniel Sampaio, que são os suicídios à maneira do Werther, é estarmos muito apaixonados e como não conseguimos ter aquela pessoa num momento de crise e podemos cometer esse ato. Isso é diferente. Agora, o suicídio do Camilo é de um homem com idade mais avançada, que já estava doente, sifilítico, cego. Ele percebeu que estava a ficar cego. E tinha tido muitos desgostos, inclusive é morte de um filho. Um dos filhos estava praticamente louco. Quer dizer, essa situação, o suicídio do Camilo é um suicídio de facto que nós devemos condenar, porque devemos condenar o suicídio em geral, mas é de alguém que precisamente necessita da escrita, porque repare que naquela altura o Camilo já não podia escrever. Portanto, ele ficou com aquela sensação, eu nunca mais vou poder ler e escrever. Reparem como ele gostava de ler e de escrever. Uma pessoa que gostava tanto de ler e de escrever, que percebeu que durante todo o resto da sua vida, que ainda podia viver mais de meia dúzia de anos, não ia ler e escrever, e de facto, num ato de fraqueza, acabou por disparar um tiro de pistola. E não é caso único. Acontece. Há vários escritores que, quando chegam a uma situação limite, preferem desaparecer. Estou-me a lembrar de Hemingway, mas haverá outros, não é? Sim. Portanto, isto só para chegar à questão da vocação. Isto é, para chegar à questão... Uma coisa é o tempo livre, é fazer atividades que são importantes para a nossa formação, para a nossa cultura. Outra coisa é uma vocação de escrita. Isto é, aquela vocação, de facto, que vem deste... E quando há vocação a sério, ela vence tudo. Vence tudo, a falta de tempo, tudo. Arranja-se sempre tempo. Quando se quer muito uma coisa, arranja-se sempre tempo. É como no amor. No amor, quando se gosta muito de alguém, Fátima, também se arranja sempre tempo. Há lá sempre tempo. Rouba-se às outras coisas para o amor ou para a escrita. Quando não há muito amor, depois o tempo começa a faltar. Há aqui um aspecto que também devíamos ter que considerar para perceber ainda melhor as dificuldades que foram aqui apresentadas. É o seguinte, parte do prazer que nós temos a ler um grande escritor vem da capacidade de compreensão que temos daquilo que ele nos diz. Compreensão que não tem só a ver com o léxico, com a semântica das palavras, tem a ver com os contextos. Quer dizer, quando eu leio A Queda de um Anjo, encho-me de gozo, porque a minha experiência do parlamentarismo, quer histórico, quer o que eu hoje ainda posso ver, me leva a encontrar algumas correspondências flagrantes e a gozar com a ironia do Camilo. Por exemplo, estou-me a lembrar que quando às tantas o deputado desce, o Calista Eloy desce junto ao deputado Libório Meireles, e que lhe pergunta ao colega por aqui, eles vêm ver o tamanho das orelhas de Vossa Excelência para ver se puxando-as consigo tapar esse riso alvar que nos está incomodando grandemente. E nós rimos-nos porquê? Puxar as orelhas até tapar um riso idiota. Uma forma de violência parlamentar, dessa maneira. Tudo nos faz lembrar coisas, até de que às vezes temos notícia pelos jornais ou presenciamos pela televisão, se não é em Portugal, noutros países. Depois, no caminho, é preciso perceber que há utopias de nivelamento social, que ainda hoje são importantes nas telenovelas, a contraposição do vício à virtude, dos ricos aos pobres, o amor que quer saltar por cima dessas barreiras. E perceber que isso no tempo do Camilo era tão importante como hoje ainda é para grandes setores da sociedade, é importante perceber que o Camilo tem uma intervenção política de contestação à dinastia de Bragança até ser feito Visconde. Uma intervenção política violentíssima contra os Braganças, portanto não se coibia de atacar independentemente do posicionamento ético. E ele, do ponto de vista político, era um conservador. Do ponto de vista era um conservador e provavelmente bastante reacionário. Todos estes aspectos, o papel do dinheiro não teria uma articulação tão grande nas análises como teve o Balzac, que o próprio Marx citava como um exemplo, mas tem um sentido do dinheiro como mola real a determinar os comportamentos sociais dos grupos e das pessoas, que é de uma atualidade extraordinária. Portanto, quando um jovem diz, eu leio Camilo, tenho dificuldade porque não tenho tempo e gostava de ler mais, já me aconteceu mesmo com o Camões, que tem outras razões de atualidade e de beleza literária, e de implicação da nossa condição humana, quando não tem tempo, eu acho só é de louvar é que ele, apesar de tudo, se esforce e tente e procure e não desiste. O Camilo tem... Porque escrever, o Fernando Pinto José Oliveira, muito bem, deixa-me dar a palavra a José Oliveira. Mas escrever também é o resultado de um longo processo de trabalho, de arriscar e voltar a arriscar, e voltar a arriscar, e voltar a escrever, e voltar a arriscar. E isso, da conjugação do prazer que dá a escrever
e do sacrifício que representa aprender a escrever, é que resulta alguma coisa de interessante. Há sempre uma aprendizagem, há sempre uma aprendizagem. Eu gostava, se me permitisse, focar só um ou dois aspectos. A questão do suicídio, ninguém sabe porque é que alguém se suicida, não é? E a questão do Camilo foi formatado, se me permite a expressão, para ler e para escrever. Eu não sei qual é a ordem prioritária disto, para escrever, se para ler, se para ler, para escrever. Ao perder a relação com o papel, isso é catastrófico para alguém que passou a vida inteira de volta dos livros, não é? Não poder ler e passar a ditar tudo aquilo que pensa, há aqui uma química, se é permitido dizer assim, da relação do escritor com a sua própria escrita, e o facto de usar um aparo enquanto molha, enquanto escreve, tudo isto tem um processo de construção e de organização de ideias que só um escritor o pode dizer. Mas permita-me só... Até o cheiro da tinta, como se costuma dizer. Até o cheiro da tinta. É a química com o papel. Agora, permita-me só, destas reflexões, dizer como é que uma casa de um escritor, não é, consegue atualizar a mensagem camiliana. Foi muito agradável ver estes jovens. Há aqui muita disponibilidade, tem que haver a oportunidade para isso acontecer. Não é? Embora a realidade, eu gostava de falar só de dois projetos muito sucintamente, se me permitir, porque penso que são relevantes neste aspecto. Se estes dados que eu vou dizer estão corretos, vejam a dificuldade que é quem faz a programação de uma da Casa do Escritor, e nós não somos universidade, nós não somos Ministério para legislar, nós não somos Plano Nacional de Leitura para definir, nós não somos universidade, somos uma casa-museu que tem a componente de museu e de centro de estudos. Agora, é o seguinte, há aqui uma grande transversalidade da obra de Camilo. Estamos a falar de amor, como podíamos falar aqui de história, de jornalismo, de polémica, de política, de economia, da própria imigração, que o Camilo retrata como ninguém, porque não são só os brasileiros. Esses brasileiros regressam, enriqueceram de forma, por vezes, obscura, mas há muitos aspectos da obra camiliana que podiam ser trabalhados com estes jovens, porque o Camilo é um património tão rico que dá para várias áreas, não é só literatura. Penso que a professora Helena Boas concordará comigo. O Camilo é também história, o Camilo é também jornalismo, é uma série de aspectos, porque sendo um cronista do seu tempo. Falou-se em ensino básico, um jovem que referiu que tinha estudado no ensino básico. Nós este ano, o Camilo propicia-se a muitos 150 anos. Este ano celebra-se, por exemplo, as Memórias de Cáceres também. Nós, em termos do Amor de Perdição, desenvolvemos um projeto com alunos de 5 turmas do 4º ano de escolas de Famalicão, em que foram visitar a casa de Camilo. Foram feitas leituras encenadas da obra de Camilo através de teatro de marionetas, e eles escreveram um livro que foi publicado, Um Amor Eterno, que é, escreveram 5 contos. Estamos a falar de alunos do 4º ano, escreveram 5 contos, 5 histórias de amores de perdição. Portanto, isto é um exemplo do que foi feito, é a tal oportunidade. Claro. O outro aspecto foi, em parceria com Guimarães, Capital Europeia da Cultura, no âmbito dos 150 anos das Memórias do Cárcere, desenvolvemos um projeto, e está o livro para ser publicado, com os detidos do estabelecimento prisional de Guimarães, em que foi proposto que escrevessem, dos 50, 25 aderiu, escrevessem as suas próprias memórias as suas próprias memórias da cadeia. Visitaram a casa de Camilo, saíram da cadeia e visitaram a casa de Camilo, sem qualquer carrinha celular, no mais absoluto anonimato. Visitaram a casa de Camilo, visitaram a cadeia da relação do Porto, onde o Camilo escreveu. Houve personalidades que foram à cadeia ler partes da obra do Amor de Perdição, o caso do Dom Jorge Ortiga, a Alice Vieira, o ator Rui de Carvalho, uma série de personalidades, para mostrar que é difícil, por vezes, à casa de Camilo, com uma realidade que é 10% da população não tem qualquer nível de escolaridade, e estamos a falar a mais de 15 anos, 10% não tem qualquer nível de escolaridade, 25% tem apenas o primeiro ciclo do ensino básico, e quase 50% da população não possui o 9º ano. Para uma casa-museu ter este público, acreditem que é bastante difícil programar. Acreditamos, sim. Sr. Ministro? Deixe-me dizer uma coisa que, a propósito da queda de um anjo, que para quem nos está a ouvir e não tenha lido Camilo, pelo menos fica com a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é o primeiro livro a ler do Camilo. É. Porque é um livro, muito interessante. Do ponto de vista literário, tem a qualidade de todos os livros de Camilo, como é óbvio, mas é um livro que fala de coisas que nos tocam muito diretamente. Não tem aqueles exageros românticos que às vezes afastam certas pessoas do livro, porque acham que o livro está tão distante da realidade que têm alguma dificuldade em entrar.
e, portanto, é uma obra fundamental para começar a ler o Camilo. Embora também haja exageros românticos do Camilo que são divertidíssimos, como aquela novela ou conto do Maria, não me mates que sou tua mãe, que é uma das coisas mais divertidas que existe no Camilo. Mas eu não quero responder diretamente àquele estudante que ali falou sobre assuntos que não vêm a propósito, mas gostava de... e assuntos que são completamente falsos, quer dizer, é de facto muito triste. É muito triste, mas gostaria de falar um pouco do que é que estamos a fazer pela educação, porque, relacionado com a literatura, porque isso é importante para se perceber como é que as coisas podem melhorar. Nós estamos preocupados com vários aspectos da educação, como é óbvio, dando mais tempo à matemática, dando mais tempo ao português, dando mais tempo à história, à geografia, ao inglês, a tudo isso. Mas aqui sabem falar de mais tempo à literatura. Mas na literatura, exatamente, é isso mesmo. Mas na literatura, nós estamos preocupados com o seguinte. Primeiro, que seja dada a todos os jovens, de princípio, oportunidade para dominarem a leitura. Eu volto a frisar isto é um aspecto fundamental. Nós estamos a falar de literatura, mas se uma pessoa tem dificuldade em ler, se ainda soletra, como acontece, infelizmente, com muitos jovens, não acontecerá com os jovens que estão aqui, mas acontece com muitos jovens que ainda soletram com dificuldade, se isso acontece, não se pode apreciar a literatura. Acabou. E é sinal de uma interpretação, de uma capacidade interpretativa deficiente. Portanto, é necessária uma grande fluência de leitura. E essa fluência adquire-se nos primeiros anos. Quer dizer, um jovem que no segundo ano de escolaridade não saiba ler com uma fluência relativa, não saiba ler com facilidade, algo se passou e nós temos de atuar. Temos de atuar imediatamente sobre esse jovem. Mas como é que responde à Maria João Pica quando ela levanta a questão da diversidade, dos vastíssimos currículos? Já lá chego. Ela tem razão no básico, não tem razão no secundário. O secundário tem uma carga horária muito menor. Mas eu já vou exatamente a esse ponto. Depois, a seguir, o que é que estamos a fazer? Nós estamos a tentar introduzir mais literatura no ensino básico e no ensino secundário. Essa é uma das questões fundamentais das metas. É introduzir mais literatura, introduzir mais autores, dar mais experiência de leitura aos nossos jovens, para que os jovens não terminem o 12º ano de escolaridade sem terem a oportunidade de conhecer estes leitores. Por exemplo, eu já disse logo de princípio, não posso, por decreto, dizer agora o Camilo é obrigatório no 12º ano, mas posso fazer uma recomendação. Ainda hoje foi feita uma recomendação por parte do Ministério nesse sentido, e isto aparece na sequência da visita que nós fizemos à Casa de Camilo, que é uma coisa fantástica. Eu recomendo a toda a gente que veja a Casa de Camilo. Eu nunca tinha visitado a Casa de Camilo, foi uma experiência extraordinária, porque vê-se praticamente o Camilo, agora não me lembro exatamente, mas a bengala, os óculos, a secretária, o relógio, sente-se o tempo, e aprende-se imenso. O guia que nos recebeu foi extraordinário. O Sr. Doutor não estava lá na altura, mas o guia que nos recebeu foi extraordinário. Portanto, é uma coisa importante. Agora, o que nós sabemos também é que quanto mais se trabalha, mais se trabalha. Quanto mais hábitos de trabalho se adquirem, mais se trabalha a seguir. E, portanto, nós não podemos pôr em oposição a dizer nós temos que estudar muito a matemática e temos que estudar muito português e não temos tempo para a literatura. Não é bem verdade. Não é bem verdade. Claro que nós temos que saber dividir o nosso tempo. Mas se nós dividirmos bem o nosso tempo, se nos habituarmos a trabalhar, se tivermos facilidade com as matérias, é mais fácil, em seguida, desenvolvermos o nosso gosto por esses Isso sucede muito no português e na matemática. O português são coisas em que isso é evidente. A familiaridade com as matérias é fundamental, e na matemática é a mesma coisa. A matemática e o português precisam de ir seguidos e dos alunos estarem muito à vontade ali, manobrarem aquilo muito à vontade. Se for assim, mais facilmente vão. Quanto mais se retraem e mais consideram que é difícil, pior ainda, porque depois, digamos que há um ciclo vicioso e há um ciclo virtuoso. O problema é, quando ele é vicioso, invertê-lo para se transformar em ciclo virtuoso. Helena, esse é o problema. Sim. Aquilo que eu queria dizer é que penso que algumas das intervenções e das dificuldades que os alunos exprimiram há pouco, e que me parece que foi uma análise muito interessante que vocês fizeram, é preciso também ver que estes alunos que hoje estão aqui a falar são alunos que de alguma forma fizeram o seu percurso sem justamente esse capital progressivo de leituras que lhes permitissem entrar e acumular um certo património literário
que hoje vos permitisse, a vocês, ler de uma determinada maneira, ler com mais facilidade, ler relacionando coisas que naturalmente vocês não conhecem, não vos foi permitido que conhecessem de alguma maneira, não é? E, portanto, eu pessoalmente devo dizer que, relativamente a estas experiências, e conheço várias dentro do ensino secundário, ligadas a diferentes projetos, mas essas experiências são experiências que eu penso que são de uma enorme dignidade, porque são professores que muitas vezes, para além das suas obrigações mais imediatas que cumprem, imaginam projetos e estratégias de leitura, de envolvimento dos seus alunos, e são alunos que, para além também das suas obrigações mais imediatas também, e cumprindo essas obrigações, se envolvem em projetos. Sim, mas o professor extra, é isso não é? mesmo, é alguém que tem que Com marcar certeza, o aluno para o futuro. E é absolutamente alguém necessário. Que tem que ir para além do imediato. Não há, penso eu, nem ensino, tem que ter esse talento. nem metas, nem programas, claro. Por melhores que sejam, que possam prescindir Claro. dessa figura absolutamente fundamental que é o professor, que é um grande ligação, professor, aquele que marca para o futuro, mesmo que de forma inconsciente na hora. É evidente. Eu queria fazer um comentário em relação àquela aluna que está com a Escola Azul, como é que se chama? Maria João. A Maria João. É que a Maria João disse uma coisa que ainda não foi comentado, que é a desvalorização que a escola tem, muitas vezes, de atividades do tipo que ela fez. Que esse é que é o grande problema. Nós podemos dizer, vamos fazer trabalhos, vamos fazer clubes de leitura, vamos estudar o amor de perdição, mas o que é que a escola de hoje em dia, completamente virada para a nota, para a competição, valoriza de facto este tipo de iniciativas? Nós podemos dizer que elas são muito recomendáveis, mas na prática, no cotidiano dos estudantes e dos professores, essas atividades, os clubes de filosofia, dos clubes de leitura, é valorizado na escola atual? Eu estou a crer que não. Eu julgo que um bom professor de português, a minha opinião pessoal já agora, acho que um bom professor de português, se esse clube de leitura funcionar e se os alunos participarem, deve ter isso em conta na avaliação desses alunos. Claro. Pelo menos eu teria. Não estou a falar do professor de português, estou a falar da escola, do sistema, não é? Porque claro que há professores excepcionais, mas nós falamos de livros, mas temos livrarias a fechar, a um ritmo absolutamente alucinante, não é? Nos devia preocupar a todos, particularmente o Sr. Ministro da Educação, porque é que estão tantas livrarias a fechar, não é? E estas atividades que fala a Maria João, eu conheço muitos jovens e muitos professores que têm uma enorme frustração porque passaram durante horas, durante um ano inteiro a fazer estas atividades, que do ponto de vista da classificação final e do acesso à universidade não foram nada valorizados. Então nós introduzimos uma mensagem completamente contraditória na escola. Quer dizer, sim senhor, vocês leiam, investigam, façam tarefas, mas isso depois vale zero, como por exemplo a educação física, não é? É uma coisa fundamental para o equilíbrio geral do indivíduo. É valorizada neste momento nas nossas escolas? Não é. E, portanto, a grande questão que vem ali naquele cartaz, que é o nosso amor de perdição é a educação. O que é que, de facto, neste momento, o sistema quer em termos da educação? Essa é que jovens queremos e quais são, de facto, não as metas curriculares, porque as metas curriculares não são difíceis de estabelecer. Agora, como é que a escola funciona no sentido de desenvolvimento integral do jovem? Isso é que me preocupa. Então, nós temos muitas vezes jovens que fazem uma série de satisfações pessoais e dos próprios professores, mas que depois são postos de parte, porque o que conta, de facto, é a nota. Mas não era assim no seu tempo, professor? Não, no meu tempo era tudo muito mais integrado. De que forma? Era tudo muito mais integrado, porque a escola valorizava extraordinariamente o clube. Eu estive no liceu, aliás, do Nuno Crato, o Liceu Pedro Nunes, que era um liceu de elite, não é? Portanto, nós fomos privilegiados em andar naquele liceu, com alguns anos de diferença. Mas devem ter sido muitos anos de diferença, porque quando eu lá estava era exatamente como está a criticar. Não, o que eu estou a dizer é que não foram assim tantos anos, a nossa diferença de idades não é assim tão grande como isso, não é? Eu também acho que não. Bom, por isso é que eu estou surpreendido. Além disso, os meus 76 anos, felizmente, estão cheios de juventude e, portanto, é um número que não significa nada. O que eu achava que era diferente do Pedro Nunes, eu não quero nada ser passadista, porque acho que a escola de hoje é muito interessante e o que se passa na escola, acho fascinante o que se passa na escola. O que eu quero dizer que era diferente, de facto, no Pedro Nunes, é que estas atividades que eram fora da sala de aula eram profundamente valorizadas e entravam diretamente na avaliação dos alunos. E aquilo que a Maria João nos está a dizer é que ficou prejudicada nas suas classificações por ter estudado literatura, que é um absurdo. Não, eu acho que, eu peço desculpa de discordar.
Eu não me lembro, portanto, eu não posso dizer como é que era quando o Daniel Sampaio esteve no Pedro Nunes. Posso dizer como é que era quando eu estive no Pedro Nunes. Os dois foram alunos, se calhar, de António Gedeão. Fomos os dois alunos de António Gedeão e, naturalmente, de outras pessoas. Não foi? Não. Bem, eu fui. E foi, de facto, uma experiência extraordinária. Mas a valorização do trabalho extracurricular era zero. Era absolutamente zero. Portanto, no meu tempo, não havia valorização nenhuma. Havia uma coisa diferente. E isso é que eu acho que continua a existir hoje e nós devemos passar a mesma mensagem. O que havia de diferente é o seguinte: havia uma valorização social. E essa valorização social deve existir hoje também. E há outro aspecto que é: os jovens tornam-se melhor, os jovens e os adultos tornam-se melhor pelas atividades que fazem. E nós não podemos pôr em contradição o facto de ter que estudar matemática, ou ter que estudar português, ou ter que estudar isto, ou ter que estudar aquilo, com outras atividades. Porque essas atividades que se fazem, atividades de voluntariado, por exemplo, que agora passam a estar inscritas no certificado do aluno, e outras atividades que possam ser feitas, são atividades que enriquecem a pessoa. Mas é a competição da nota. É a competição da nota, inclusive é para o acesso à faculdade. A pessoa, quando se enriquece, consegue ter maior cultura. Eu acho que nós devemos ouvir os estudantes para percebermos como é que é a escola. Eu também ouço e podemos fazer algumas alterações em relação a isso. Eu estou a basear-me numa coisa que me impressionou muito, sinceramente, não estou a fazer qualquer demagogia. Foi uma aluna dizer que se dedicou à literatura e que isso a prejudicou. E o que eu estou a dizer a essa aluna é: não a prejudicou. Pode ter prejudicado, ou pode ter a ilusão de que a prejudicou. Ela é que sabe. Em termos das notas, pode ter essa ilusão. Agora, no futuro não será prejudicada por isso. Sendo-se prejudicada eu peço desculpa. Mas diga. Eu, para já, gostaria de dizer que não me refiro em específico à literatura e queria só fazer uma ressalva. Eu falei no movimento camoniano, sou uma das fundadoras desse movimento, que começou na Escola Secundária de Camões e que tem várias vertentes de intervenção, seja solidariedade, o caso da literatura também se verifica, mas a questão é: os alunos têm bases de intervenção, e eu não sei se existe algum projeto semelhante noutra escola secundária, mas eu sei de colegas meus, e também vejo por aquilo que eu fiz, que muitas vezes eu trabalhei num sentido para ações de solidariedade, para promover o dinamismo da escola pública dentro da própria escola pública, para pegar nos alunos e colocá-los a fazer alguma coisa que seja útil para a escola em geral e para o ambiente que envolve a escola. E eu vi muitas vezes, e tenho a sorte que, por acaso, a direção da Escola Secundária de Camões é muito aberta a este tipo de iniciativas, mas não há uma estrutura de ensino que beneficie o aluno, que faça alguma coisa para além de entrar na escola e querer ter aquela nota específica àquela disciplina. E é isso que eu me estava a referir. Como é que nós podemos... Uma das coisas que nós podemos pegar do amor de perdição e transferir para a atualidade é o facto de haver um membro opressor. Nós temos a família como membro opressor que não permite que o amor do Simão e da Teresa se desenvolva e não permite que ele chegue, de facto, àquela fase em que falaram há pouco de vê-los casados e já a Teresa sem dentes, seja como for. Nós não temos uma estrutura de ensino que permita valorizar o aluno por aquilo que ele é, enquanto pessoa que intervém dentro da escola, noutras atividades, que não a matemática, que não só a história, nós não temos essa base. E a literatura, neste momento, para mim, é de facto uma coisa que pode-me vir a prejudicar pelo tempo que lhe dedico, porque não tive a oportunidade de ter clássicos da literatura no 12º ano. Não vai contar para a minha média, não vai contar para a minha nota de candidatura, e eu tenho plena noção que se contasse, talvez fizesse a diferença. É isto. Bem, nós precisamos... Diga, Sr. Ministro. Eu agora... Muito bem. Nós precisamos de fazer uma coisa, que é flexibilizar a escola. Nós precisamos de flexibilizar o currículo. De forma a que eu peço desculpa, eu não fixei o seu nome. Maria João Pica. Que a Maria João Pica, portanto é um nome fácil de fixar. Pica bem. Que a Maria João... Para que aquilo que a Maria João está a dizer seja possível. Eu acho que tem toda a razão. Nós devemos flexibilizar o currículo da escola, devemos dar mais alternativas aos jovens, sobretudo no secundário, mais alternativas, e essas alternativas devem contar. Isso estou 100% de acordo, completamente de acordo. O que eu estava a tentar dizer há bocado era outra coisa. Era que não tivesse uma visão só para a nota, ou só utilitarista, e que pensasse o seguinte, pensasse que o tempo que perde, entre aspas, com as atividades, com o estudo de literatura, é tempo
não é tempo perdido, é tempo a seu favor. E vai ser tempo a seu favor noutras coisas. Agora também já percebi. A Maria João aí está de acordo comigo, julgo eu. Agora ela quer é que seja a favor dela também na classificação. E isso é uma coisa que nós só podemos fazer quando flexibilizarmos mais o currículo do ensino secundário. Eu peço desculpa de estar a interromper. Eu só não entendo então é porque não há abertura então de disciplinas que já existiam e porque é que essas disciplinas fecham. Estes meus colegas que estão ao meu lado tiveram clássicos da literatura no 12º ano e eu não pude ter simplesmente porque só existiam 5 alunos interessados nisso. Só existem 5 alunos exatamente porque não há o desenvolvimento da literatura nas escolas. Só existem 5 alunos a querer clássicos da literatura porque ninguém quer ler. Ou seja, é uma batalha que temos todos que ganhar. Pronto. É uma batalha muito bem. Fátima, esta questão é decisiva, não é? Não pode imaginar, a sua intervenção é a intervenção que me deixou mais feliz aqui nesta noite. Porquê? Para nos ajudar a querer fazer os alunos ler, então. Isso é uma coisa... Quando então consigo e espero que cumpra isso que me está a dizer. Estás com essa Moura? Eu acho que isso é uma situação herdada. Quando eu andava no liceu, quando eu tinha a idade da Maria João, eu era obrigado a conhecer não sei quantos autores portugueses. Era obrigado a conhecer não sei quantos capítulos da filosofia. Era obrigado a conhecer uma porção de coisas. Da história de Portugal, da história universal, etc. Mas nos autores portugueses tínhamos de conhecer Gil Vicente, Daniel Ribeiro, Camões, Garrett, etc. E por aí fora, tínhamos de conhecer. E quando não tínhamos de conhecer na íntegra, tínhamos acesso a boas antologias, tipo Cadernos da Seara Nova, etc., preparadas por especialistas que nos davam, cuja leitura nos dava uma... E aprendíamos gramática com esses atores, a dividir as orações. E usávamos dicionário. O jovem hoje faz esse trajeto sem ter passado por isso. Claro. Por esse lado mais penoso, ir ao dicionário procurar o significado das palavras. E ela está a fazer por vontade própria. É mais complicado. O que é de louvar é a vontade própria que resiste a isso. Esta vontade porque que ela tem. Nós tivemos uma formação de um determinado tipo. A herança hoje dos jovens estudantes supõe que passou por ausências ou omissões que são extremamente graves. O que é terrível, e os que querem passar, como ela explicou, como são 5, não abre a turma. Pois, exatamente. Não têm direito. Eu julgo que repare nisto na escola pública. Se quisessem estudar francês, se calhar não conseguiam, também não havia nomes suficientes. Isso é o problema, Fátima, porque assim, passa-se o mesmo em relação ao latim e ao grego. Por exemplo, o latim, que no nosso tempo, há 20 anos, 30 anos, era estudado, depois foi sofrendo um declínio e neste momento não é também por decreto do Ministério da Educação, não é o Ministério da Educação, não é ninguém que de repente diz assim, agora vão todos estudar latim. Tem de haver digamos, tem de voltar a haver procura de determinadas disciplinas para que depois também essas turmas abram. Agora, é verdade que é um problema com o qual nós nos temos de confrontar e que o declínio, por exemplo, das línguas clássicas e da cultura clássica é um problema que as pessoas, como nós, que tiveram essa formação mais clássica, podem evidentemente... Olha, eu fui aluna de latim e grego. Eu queria só acrescentar uma coisa em relação ao que disse a Maria João. Grego por opção, latim era obrigatório. Eu só queria acrescentar uma coisa em relação ao que disse a Maria João, pelo seguinte. Por um lado, eu acho que nós temos de perceber que estas atividades são sempre enriquecedoras. Mas, por outro lado, está da parte dos professores da escola, nomeadamente dos professores cujas cadeiras têm a ver com essas atividades, se tiver a ver com literatura, há de ser professor de português, se as atividades forem noutra área, há de ser o professor de outra área, valorizá-las e poder-lhe dar uma nota em função dessa valorização, que é uma valorização importante para ela. Mas, por outro lado, essa valorização, quer dizer, há sempre vários... Isto é sempre uma questão ambígua, porque, por outro lado, nós também não estamos na vida só para ter a nota, nem para ter a classificação, mas para eles é importante, nós temos de perceber que para eles é importante e respeitar isso. Não, é o acesso à faculdade, ela acabou de o dizer, não é? É o acesso. Pois, há uma questão aqui que é importante, que é a questão da escrita e da leitura é sempre enriquecedora. Quem não consegue ler, quem não consegue escrever, quem escreve mal, quem, digamos assim, não sabe construir uma frase, não sabe construir um texto, que tem dificuldade nisso, vejam o caso do Amor de Perdição. Vamos voltar ao Amor de Perdição, à Mariana, à Teresa e ao Simão. Os três. Porquê é que vos foi proposto escreverem as cartas que a Mariana escreveria? Pensem bem, porque a Mariana não sabia escrever. Imaginem que a Mariana sabia escrever. Em vez de não saber, se ela soubesse escrever, se ela não fosse analfabeta, talvez a relação com o Simão fosse diferente e talvez toda aquela história daquele triângulo fosse totalmente diferente. Portanto, porque reparem também numa coisa, agora à luz do que é o vosso comportamento atual e o nosso, todos nós,
da aproximação física que há entre nós. A relação entre o Simão e a Mariana, na prática, embora ela fosse só amiga, é muito mais próxima fisicamente do que com a Teresa. A Mariana está sempre ao lado do Simão, cura-lhe as feridas, está à beira dele. Portanto, por uma ótica, enfim, do senso comum atual, a Mariana seria muito mais próxima do que a Teresa. A Teresa, ele viu-a algumas vezes na vida e depois, o que é que o liga à Teresa? Pensem bem o tal grande amor de perdição, que é realmente um grande amor, o que é que o liga? A escrita. São os bilhetinhos amorosos que ele passa através da velha, da mendiga. Quais é que são os bilhetinhos amorosos do Simão e da Teresa hoje em dia? São as SMS, por exemplo, que são extremamente... representam hoje o mesmo papel que os bilhetinhos representavam, com uma vantagem. Não precisam de mendigas nem de pessoas para intermediar e vão diretamente em tempo real a qualquer lugar. Portanto, até vão para onde não devem. Às vezes vão para onde não devem. Portanto, onde eu estou a querer chegar é o seguinte: de facto, aquilo que acontece é uma tentativa. Mas onde eu estou a querer chegar é que a escrita é que os liga. Há histórias que eu conheço, não vou dizer quais, mas que são histórias de amor importantes, todas por SMS. Eu conheço algumas de pessoas da vossa idade, outras pessoas mais velhas, quase da nossa idade. E, portanto, o que é que eu quero dizer? Esta questão, isto tem a ver com o quê? Com a escrita, porque se não houver escrita nem leitura no meio disto, é muito mais complicado. Portanto, reparem na dedicação toda da Mariana, mas que por ser analfabeta, houve ali qualquer problema. O que eu quero dizer com isto é que a escrita e a leitura são fundamentais para tudo, até para a relação pessoal, para a relação amorosa, para tudo. E aquela questão que foi ficada há bocado pelo nosso Ministro da Educação tem a ver com o seguinte: do soletrar ou não soletrar. Não é uma questão de soletrar ou não. Eu posso abrir este livro ao caso, mas uma criança do segundo ou do terceiro ciclo, do segundo ou do terceiro ano, digamos do quarto ano, que acaba a sua escolaridade, o que se chamava antigamente escola primária, e que não lê com o mínimo de fluência, isto é, que não lê qualquer coisa como: pois, senhor, eu devo um favor a seu pai. Uma coisa deste género, isso fica ali. Pois, senhor, eu devo um favor. Esta criança emperra nas palavras e nas letras e não consegue perceber exatamente o que lá está. Portanto, é necessária essa fluência. O problema é que esses alunos têm que ser detectados cedo e têm que ser apoiados. Aí já não é... Sobre isso já não me pronuncio. Isto é, tem de haver ali uma detecção para que não haja tanto insucesso. Helena? Sim, senhora. Eu queria acrescentar voltar um pouco à questão da literatura e dar conta de, penso eu, duas preocupações que o trabalho em torno das metas refletiu e que eu penso que vão ao encontro de algumas das questões que Maria João, para voltar à Maria João, enfim, como porta-voz, penso eu, de um conjunto de preocupações legítimas, exprimiu. Uma delas é o facto de se entender ao longo dos diferentes anos do ciclo do ensino básico e depois, enfim, proximamente do ensino secundário também, a existência de uma lógica de progressão. Foi, de facto, uma escolha muito insistente nestas metas, a tentativa de organizar a distribuição dos saberes por anos, insistindo numa progressiva passagem a textos mais complexos, textos um pouco mais exigentes, sempre numa lógica de qualidade. E, portanto, essa lógica de progressão, que foi uma lógica escolhida e foi um critério muito claro na forma como as metas foram elaboradas, penso que responde um pouco também às dificuldades de que aqui se fez porta-voz e que esperemos daqui a uns anos sejam mais respondidas ou respondidas de melhor forma. A segunda questão é justamente aquilo que me parece essencial aqui e que foi por onde se começou. Falou-se da oposição paradoxal entre humanidades e o que quisermos chamar tecnologias, ciências. Estas metas também, o trabalho em torno do português, penso que responde a essa tentativa de resgatar a literatura do âmbito exclusivo das humanidades e da ideia errada de que a literatura interessa apenas e exclusivamente às pessoas que, à partida, escolheram fazer a sua carreira em humanidades. A disciplina de português é uma disciplina transversal relativamente a todos os cursos e o facto de ela manifestar essa qualidade literária e esse interesse literário, penso que servirá também para, de uma maneira muito clara, mostrar a todas as pessoas, e nomeadamente também aos alunos e aos professores, que não se trata apenas de letras
não se trata apenas das humanidades, mas que isso é uma questão que é transversal a todo o ensino e que importa à filosofia Daniel Sampaio, e a outras estou mesmo a terminar, não é? Daniel Sampaio, o amor hoje continua a ser de perdição, apesar dos 150 anos e do romantismo já ter ficado enterrado no tempo. Sem dúvida que sim, mas eu queria dizer só uma coisa romântico. final, que é sobre os professores. Acho que falámos muito pouco dos professores. E não há incentivo à leitura sem trabalho com os professores. Quando o Vasco Graça Moura muito bem dizia que nós líamos muitos clássicos e podíamos escolher textos literários, tínhamos professores que os sabiam interpretar. E, infelizmente, houve uma desvalorização social muito grande do papel do professor no ensino básico e secundário. Subscrevo inteiramente e, em nome do Plano Nacional de Leitura, quero pedir aqui uma salva de palmas para todos os professores e, em particular, para os professores bibliotecários que têm as bibliotecas escolares a seu cargo e que desempenham um papel fundamental no incentivo à escola. leitura, sem o qual não é fácil. Diga. Se me permite, é esta questão que diz o Sr. Professor Daniel Sampaio em relação aos professores fundamentais, só pode fazer amar quem ama, porque o programa pode ser, vamos imaginar, figurar uma autoestrada entre Porto e Lisboa, o programa é isso, mas pode haver o professor que diga vamos sair daqui porque há um bom leitão à barrata para comer. Quer dizer, pode haver desvios, isto é uma verdade. Ou seja, depende muito da capacidade do professor de amar determinadas matérias, de fazer sair do circuito por vezes e fazer enriquecer. Não, com certeza que a Maria João não perdeu tempo, provavelmente não foi tão beneficiada na nota, mas teve esse enriquecimento. Pôde-se ir da autoestrada, enriquecer e voltar novamente ao percurso. Mas os não tem que têm ser de ser só apoiados com programas exigentes. Exatamente. Eu gostava, se me desse licença, de Eu já com não lhe esta posso nota. dar nada, que está aqui tudo aos gritos, que eu já passei o tempo. Mas é muito importante. O professor, se não é apoiado por programas que são exigentes e se não é apoiado pelo Ministério, por metas curriculares exigentes, pelo apoio à literatura, pelo apoio à cultura, se o professor não é apoiado nesse aspecto, o professor tem a sua tarefa dificultada. O que nós queremos fazer é que o professor seja apoiado na sua exigência e na sua tentativa de dar a conhecer aos alunos estas portas para o mundo, que são a literatura, que são a filosofia, que são a matemática, que são as ciências. E é um trabalho de todos, em que o professor é a peça que mexe e é a peça que muda a vida dos jovens. Com certeza Camilo Castelo Branco merecia muitos mais programas e merecia, se eu pudesse fazer isso, um clube de leitura para lermos aqui algumas passagens da Queda de um Anjo ou até do Amor de Perdição. Não é possível, mas eu espero que vos tenhamos contagiado e que aí em casa procurem a obra de Camilo, que faz, alguns dos livros fazem este ano 150 anos. Quero agradecer aos alunos, aos professores que aqui estão e a todos os que vierem também, ao Sr. Ministro da Educação, Vasco Graça Moura, Fernando Pinto Amaral, Helena Boesco, Daniel Sampaio e José Oliveira por terem estado neste programa. Boa noite, de hoje a 8 dias haverá um outro debate.